Minha irmã me chamou de a maior decepção da família no jantar de aniversário do meu pai. Então, agentes federais invadiram a festa do marido dela, revelando a todos o motivo do meu silêncio de 15 anos. Quando o diretor Corbin Locke entrou no salão de festas, percebi como o ambiente mudou ao seu redor, e não pelos 12 agentes federais atrás dele. Não foi por causa dos crachás balançando em seus paletós ou pelo jeito que o quarteto de jazz parou no meio da nota, como se alguém tivesse arrancado o plugue da tomada. Foi o silêncio que o acompanhou. Um silêncio absoluto e intenso se espalhou das portas como uma onda de choque, passando pelas taças de champanhe, flores e pelas 200 pessoas que celebravam um homem prestes a ser preso. Parei perto da entrada segurando um copo d'água intocado. Blair, minha irmã, estava no palco com seu marido Garrison. Meu pai estava à mesa da frente com a expressão de sempre nos eventos da família Winslow. Eu construí isso, eu conquistei isso, não me envergonhe. Locke cruzou o salão sem pressa. Os agentes se endireitaram quando ele passou, sem que olhasse para Garrison ou Blair. Não olhou para a faixa com o rosto dela, nem para a escultura de gelo derretendo, nem para meu pai, que se levantou com a dignidade frágil de quem ainda achava que era um mal-entendido. Locke veio direto até mim. Ele parou, ficou ereto e fez uma continência formal. Alvo capturado, comandante Winslow. O salão de festas prendeu a respiração. Sua informação foi impecável. O microfone de Blair escorregou de seus dedos. Ele bateu no chão de mármore com um estalo que ecoou por todas as paredes. E eu pensei em uma mesa de jantar 3 meses antes, e em um copo de água à minha frente, e na voz da minha irmã. Pelo menos Garrison termina o que começa. E os 15 anos em silêncio e tudo que isso me custou valeram cada segundo. Vou voltar ao início, pois essa história não começa em um salão de festas, mas sim em um jantar de aniversário, naquelas mesas onde taças de cristal nunca param de tilintar. A questão não é se alguém será cruel, mas quando. Meu nome é Cassidy Winslow, tenho 33 anos. Trabalhei nos últimos 11 anos em um setor que não posso nomear para uma agência cujo nome completo sou legalmente impedida de divulgar publicamente. Não digo isso para ser dramática. Digo isso porque é a verdade entediante e essa história trata justamente disso. Minha família não sabe o que eu faço. Eles não sabem porque assinei documentos que prevêem prisão federal se houver divulgação. A natureza do trabalho exige segredo quase total. Durante quase toda a minha vida adulta, era mais fácil deixá-los acreditar na história que já tinham escolhido. Essa era a versão oficial da família Winslow sobre Cassidy. Ela era a filha mais nova, a decepção, a garota que não aguentou o treinamento básico aos 17 e voltou para casa após 3 semanas, sem explicação ou futuro. A irmã, Blair, tornou-se advogada corporativa, casou-se com Garrison Pewitt e construiu uma vida que nosso pai, Edmund Winslow, executivo financeiro aposentado e sócio de clube de golfe, podia exibir com orgulho. Cassidy apenas flutuava, vagava. Cassidy não tinha casa própria, aparecia nos eventos de família com roupas que não impressionavam ninguém e respondia perguntas sobre sua carreira com meias frases vagas que só confirmavam as suspeitas de todos. Eu já estava acostumada, já tinha feito as pazes com isso. Garrison passou a lavar dinheiro nas contas de aposentadoria do meu pai, e precisei decidir quão confortável estava com isso. O jantar era o aniversário de 68 anos dele, no Clube Harrington, em sala privativa. 8 pessoas, além dos garçons que circulavam discretamente pela sala. Edmund Winslow estava na cabeceira da mesa, com Blair à direita e Garrison ao lado dela. Minha tia Patrícia, que aprecio e atua como mediadora na família, sentada à minha frente. 2 colegas do meu pai. No final da mesa, com um copo de água porque não bebo em eventos importantes, ouvi Garrison anunciar que seu fundo fechou uma fusão de 47 milhões de dólares. Todos aplaudiram. Olhei para o meu prato. Eu analisava a estrutura financeira do Garrison há 6 semanas, mas não oficialmente, pois oficialmente estava entre projetos. Extraoficialmente, contatei um antigo colega, Marcus Eldin, que foi contador forense na rede de combate a crimes financeiros por 22 anos antes de ir para o setor privado. Enviei para ele os documentos fotografados na reunião de planejamento patrimonial 3 semanas antes, que me deram um frio na barriga. Ele os analisou por 10 dias. Em uma ligação de 15 minutos, ele concluiu de forma concisa. Trata-se de lavagem de dinheiro. O fundo de Garrison não gera retornos. Ele recicla fundos através de uma cadeia de empresas offshore e os devolve limpos. Quem quer que tenha dinheiro nesse fundo está sendo usado como veículo. Provavelmente essas pessoas nem sabem disso. Quem quer que tivesse dinheiro nesse fundo? Todo o dinheiro do meu pai, 28 milhões, estava nesse fundo. Edmundo Winslow transferiu quase todo o seu patrimônio ao veículo de Garrison Pewitt 6 meses antes, por sugestão de Blair, pois Garrison era da família, os retornos pareciam ótimos e meu pai confiava nas pessoas certas. Eu tentei avisá-lo. 3 semanas antes do jantar de aniversário, fui à casa dele em Haverford com uma pasta. Documentos físicos, trechos destacados e um resumo de 2 páginas que escrevi explicando estruturas de movimentação por offshores em linguagem simples. Sentei na cozinha dele e expliquei tudo com cuidado, página por página. Ele não leu nada. Você tem inveja da sua irmã, disse, e apontou para a porta. Eu fiquei sentada no meu carro na garagem dele por 11 minutos depois disso, com as mãos espalmadas no volante, sem tremer.
Só parada do jeito que a gente fica quando algo se encaixa e você tinha esperança de que não acontecesse. Ele não ia me ouvir. Então eu fiz outra ligação. Voltei ao jantar de aniversário. Voltei para Blair. Ela percebeu que eu não estava aplaudindo o anúncio de Garrison. Na nossa família, entusiasmo visível é uma forma de lealdade, e a ausência dele é tratada como agressão. Você está quieta, Cassidy. Eu continuei comendo. Normalmente as pessoas fazem isso quando não têm o que dizer. Risos educados surgiram. Minha tia Patrícia olhou o vinho. Não respondi. Há uma técnica. Você aprende isso eventualmente quando simplesmente não reage a coisas feitas para provocar uma reação. Você percebe a isca. Você observa. Você deixa de lado. Blair não entendia por que isso não funcionava comigo, e por isso insistia mais, tornando a isca maior e mais fácil de evitar. Pelo menos o Garrison termina o que começa, disse ela mais alto, querendo que todos ouvissem. Cassidy não passou da terceira semana do treinamento. Silêncio. Lá estava meu mito familiar favorito. 15 anos e ainda dando voltas. Coloquei o garfo na mesa. Eu não fracassei, disse calmamente. Do jeito que você fala quando não tenta vencer uma discussão, mas não deixa mentiras sem resposta. Blair sorriu. Ela esperava lágrimas ou uma saída dramática. Ela já inventava a história para contar às amigas. Sumi porque fui recrutada para operações secretas. Ela riu alto, de verdade, sem reservas. Do tipo que as pessoas soltam ao ver uma mentira tão óbvia que vira piada. Você? Ela realmente bateu na mesa. Operações secretas? Meu pai fechou os olhos. A decepção ensaiada de um homem que já fazia isso há anos, sem nem pensar. Criei uma vencedora e uma desistente, ele disse baixo. Pare de puxar sua irmã para o seu nível. Não discuti. Peguei o garfo e terminei o cordeiro. As pessoas só ouvem o que querem. Não havia como eu sair vencedora daquela conversa, mas não precisava. O que importava era outra conversa, e essa eu já estava ganhando há 3 semanas. Vou falar das 6 semanas entre a reunião de planejamento patrimonial e o jantar de aniversário, quando tudo realmente aconteceu, apesar das aparências. Marcus Elgin, contador forense com 22 anos na FinCEN e agora no setor privado, trabalhava em um escritório de 2 salas em Bethesda, sem reformas desde 2003. Ele foi o primeiro para quem liguei após fotografar os documentos. Já trabalhei com Marcos em 2 operações, só em função técnica. Ele era preciso, paranoico e incapaz de conversar fiado, o que o tornava excelente. Esses códigos bancários, disse no terceiro dia, são de 3 empresas de fachada nas Ilhas Cayman. 2 estão em uma investigação federal sigilosa que não posso nomear, mas você deve saber qual. Eu sabia. Também não cito aqui. E a linha do tempo? Perguntei. A investigação dura 14 meses. Pelo que você mostrou, o fundo de Pewitt entrou há 8 meses e o capital do seu pai 2 meses depois. O dinheiro do meu pai está há 6 meses em uma operação ativa de lavagem de dinheiro. Silêncio. Sim, Marcos confirmou. Pedi que ele registrasse tudo e ele fez. 61 páginas formatadas, citadas, cruzadas com registros financeiros públicos e documentos que fotografei. Ele me enviou por e-mail como um PDF protegido por senha com o assunto. Análise técnica. Relatório de perícia financeira. Elgin, referência 2209W. Esse era o prova A. A prova B veio de uma mulher chamada Teresa Okafor. Agente especial Teresa Okafor, há 11 anos na unidade de crimes financeiros do FBI, agora designada para uma força-tarefa que não vou nomear aqui. Eu trabalhei ao lado da Teresa em uma operação em 2019. Nós não éramos exatamente amigas, mas éramos o tipo de pessoas que confiavam uma na outra em coisas importantes, o que é mais valioso do que amizade. Entrei em contato por um canal seguro e marquei uma reunião. Nos vimos numa cafeteria em Arlington, numa manhã de terça. Ela usava roupas civis e tomava algo parecido com leite. Deslizei um pendrive pela mesa, o relatório do Marcos junto com minhas fotos originais. Ela olhou para o pendrive, depois para mim. Você não deveria estar envolvida em investigações financeiras nacionais, ela disse. Eu não estou envolvida, respondi. Sou uma familiar preocupada com documentos que achei importantes para as autoridades. Ela quase sorriu. Esse é um tipo específico de familiar. Já me chamaram de específica. Ela pegou o pendrive. 12 dias depois, ela me ligou no número seguro que eu tinha dado. Seus documentos confirmaram 3 pontos de uma investigação já em andamento. Encaminhei os materiais à equipe do caso, que entrará em contato. Não posso informar o prazo. Cassidy, o fundo envolve mais do que seu pai, há outros 47 investidores, a exposição total de capital passa dos 90 milhões de dólares. Esse número bateu no meu peito como algo físico. 90 milhões de dólares. 47 outras famílias. O dinheiro de 47 pessoas que confiaram em Garrison Pewitt porque ele tinha um aperto de mão firme e um corte de cabelo impecável e uma esposa que usava pulseiras de diamante e sorria nos momentos certos. Eu preciso saber quando esse dinheiro for movimentado, eu disse. Vou fazer o que puder. Essa foi a última vez que falei com Teresa antes do baile de gala. As semanas entre aquela ligação e o baile beneficente de Blair foram as mais difíceis de todos os 6 meses. Não difíceis operacionalmente. Já trabalhei em situações que fazem esperar parecer férias. Difícil para mim. A dificuldade de ver quem ama seguir para algo terrível, após já ter feito tudo o que podia. Só resta esperar, confiar
confiar no processo e torcer para que seja mais rápido que o dano. Meu pai me ligou 4 vezes naquelas semanas. 2 vezes para falar do fundo de Garrison, que tinha retornos excelentes. Uma vez para perguntar se eu iria ao baile de Blair, outra às 23h30 de uma quarta só para conversar. Conversamos 40 minutos sobre assuntos aleatórios como golfe, um documentário e um restaurante que ele queria conhecer. Ele parecia satisfeito, até feliz. Fiquei ao telefone ouvindo meu pai feliz e pensei, ele não sabe que, em alguma sala de reuniões, agentes federais analisam documentos com o nome dele. Ele não sabe que o dinheiro que levou 40 anos para juntar está em contas de fachada no Caribe. Não contei para ele. Não consegui. Dessa vez, não por questões legais, mas porque contar mudaria seu comportamento. Mudanças de comportamento são perceptíveis e podem comprometer uma investigação, permitindo que Garrison mova fundos, alerte cúmplices e desapareça. Tentei contar tudo para ele com uma pasta e páginas explicativas, mas ele só me mandou embora. Depois, fui ao baile de gala da Blair no salão do Hotel Sterling Crest, que cabia 300 pessoas. Na noite do baile de gala, havia 212 pessoas e eu sei disso porque cheguei cedo e contei, por hábito. Faixas com a foto da Blair pendiam do teto. Ela era homenageada por sua contribuição à Fundação de Alfabetização Infantil, que existia de fato. O resto pouco importava. O quarteto de jazz era bom e o champanhe, melhor que o esperado. Eu estava perto da entrada quando Blair me encontrou. Que bom que você veio, ela disse. Ela parecia estar falando sério. Uns 40%, mais ou menos. Você me convidou por cortesia, eu disse. Você nunca decepciona nesse aspecto. Um sorriso ensaiado diante do espelho. Ninguém espera nada de você. Assenti e tomei um gole de água. Garrison cruzou a sala para o palco às 8h15. Ele tinha a energia de quem vivia seu próprio mito. Ombros para trás, mão estendida a todos por quem passava, aquele calor ensaiado que nada custa e conquista tudo em salas cheias de pessoas buscando acreditar em algo. Às 8h22, Blair fez um gesto para mim do palco. Teste público. Humilhação final. A tradição dos Winslow de usar plateias como alavanca. Ela estendeu o microfone. Olhei para ele, depois para ela. Não. O sorriso vacilou. Vamos, Cass. Diga algumas palavras. Não. Garrison desceu do palco. Ele se aproximou de mim com aquela linguagem corporal específica de um homem que usa a proximidade física como sinal de dominação, chegando perto o suficiente para me deixar desconfortável, com a voz baixa o bastante para só eu ouvir. Você é uma ninguém patética, ele disse. Deveria ser grata por termos deixado você entrar. Olhei para ele, depois para Blair e para meu relógio. 20h29 exatamente no horário. Seu tempo acabou, Garrison. O rosto dele ficou complicado. Confusão, depois irritação e sinais de medo. Sem saber o motivo. As portas do salão de baile se abriram. 12 agentes federais entraram em formação, com ternos escuros e credenciais visíveis. Aquele tipo de movimento deliberado que não é apressado porque não precisa ser. Todas as variáveis já foram consideradas. Todas as saídas já estão cobertas. E a única coisa que resta fazer é executar. O quarteto de jazz parou no meio da música. Todas as taças de champanhe na sala ficaram imóveis. O agente principal, agente especial Derek Holt, 13 anos na rede de combate a crimes financeiros, um homem que reconheci de uma foto de instrução que Teresa havia incluído em uma de suas mensagens, foi diretamente em direção ao palco, sem procurar, sem vasculhar a sala em busca de seu alvo. Ele já sabia para onde ir, pois eu entreguei o mapa de assentos e a planta do salão 3 dias antes. A cor sumia do rosto de Garrison. Primeiro as bochechas, depois a testa e algo atrás dos olhos. Blair riu nervosa e incrédula, dizendo que devia haver engano. Ninguém respondeu. O agente Holt chegou ao palco, mas não subiu. Ele simplesmente parou na base do palco, numa posição que deixava fisicamente claro que Garrison Pewitt não sairia daquele palco em nenhuma direção, exceto na que eles especificassem. Sr. Garrison Pewitt, disse alto para todos ouvirem. Não abandone sua posição. O mandado já foi lido. Acusações federais, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, conspiração para fraudar investidores. Cada uma pesava na sala enquanto se ouvia o gelo derreter entre elas. Meu pai se levantou devagar da mesa da frente. Sua taça de vinho, um Borgonha que ele encomendara especialmente para a ocasião, eu o ouvira mencionar ao telefone, escorregou de seus dedos e quebrou no chão de mármore. Observei seu rosto. Já enfrentei desafios na vida profissional. Eu já estive em situações que exigiam um tipo específico de silêncio, onde tudo dependia da sua capacidade de não sentir nada até estar em um lugar seguro o suficiente para sentir. Pratiquei esse silêncio por muito tempo. Ver o rosto do meu pai naquele momento, 68 anos de certeza virando algo pequeno e assustado, foi o mais difícil desde o funeral da minha mãe. Ele olhou para Garrison e para os agentes. Ele olhou para Blair, cuja compostura agora realmente se desfazia. Não era atuação, mas verdadeiro descontrole. Então a multidão se abriu e o diretor Corbin Locke entrou no salão. Já tinha visto Locke 2 vezes, ambas rapidamente. Cabelos grisalhos, terno sem graça, rosto sem expressão de autoridade, calor ou ameaça. Ele sempre era a pessoa mais autoritária em qualquer sala, assim como o fulcro é essencial para a alavanca sem chamar atenção. Ele era diretor da agência relevante há 9 anos.
Era a pessoa a quem eu, no fim das contas, prestava contas, através de cerca de 7 camadas de intermediários, na operação que tinha acabado de ser concluída. Ele também não era obrigado a estar aqui, mas veio mesmo assim. Ele atravessou o salão sem olhar para Garrison, Blair, meu pai ou os 200 convidados. Ele caminhava com a confiança de quem já decidiu para onde vai. Esse destino era uma mulher de vestido escuro, parada na entrada com um copo de água intocado. Ele parou diante de mim, o salão tão silencioso que eu ouvia minha respiração. Ele ficou ereto. E ele fez uma saudação formal e precisa, do tipo que significa algo específico, que carrega patente e o reconhecimento de um trabalho feito sob condições que não poderiam ser reconhecidas de outra forma. Alvo garantido, comandante Winslow. Ele deixou a mensagem no ar. Sua informação foi impecável. O microfone de Blair caiu no chão de mármore. E meu pai, que tinha apontado para a porta dele, que tinha me dito que eu estava tentando arrastar minha irmã para o meu nível, que passou 15 anos aperfeiçoando a expressão de decepção ensaiada, sentou-se de volta na cadeira como se os ossos tivessem saído do corpo dele. Eu pude ver isso acontecer em tempo real. O jantar de aniversário, os documentos ignorados, a pasta com páginas soltas, cada desprezo, suposição e o "você tem inveja da sua irmã". Tudo isso chegou junto, contextualizado e reorganizado. Aos 68 anos, ele precisou reconstruir seu entendimento do zero. A filha que ele chamava de desistente salvou tudo o que ele tinha. Vou contar o que aconteceu depois, pois muitos querem saber. Garrison Pewitt foi preso naquela noite. Ele foi detido sem fiança por risco de fuga. A acusação federal citou 11 co-conspiradores em 3 países. Entidades de fachada nas Ilhas Cayman foram congeladas em 72 horas dos 90 milhões de dólares em fundos de investidores identificados pela Força Tarefa. Contadores forenses, como Marcus Elgin, consultor oficial, recuperaram cerca de 74 milhões por apreensão de bens. Os 28 milhões de dólares do meu pai foram recuperados. Blair contratou um advogado 2 dias após a prisão, mas não foi acusada. Após 14 meses de investigação, a força-tarefa concluiu que ela não sabia da estrutura do fundo. Acredito que isso seja verdade. Blair era muitas coisas, mas amava meu pai de forma direta e competitiva, como nossa família demonstrava amor. Não creio que ela exporia conscientemente a aposentadoria dele à apreensão federal. Garrison a usou como fez com os outros 47 investidores, mas de forma mais pessoal. 6 semanas após a prisão, ela me ligou pela primeira vez, mas deixei cair na caixa postal. Ouvi a mensagem de voz 4 vezes na cozinha do meu apartamento e liguei de volta. Ela chorou. Deixei. Não chorei, pois já tinha feito isso sozinha. Em várias noites que prefiro não detalhar, disse a ela que sentia muito e que tentei avisar. Ela respondeu que sabia e também sentia muito. Desde então, conversamos mais 6 vezes. Sou cuidadoso e estranho sem saber no que isso pode dar. Talvez não resulte em nada. Pode ser melhor do que antes, quando nosso relacionamento era baseado na ideia de que ela era vencedora e eu fracassada. Pelo menos agora é honesto. Prefiro assim. Meu pai me ligou no dia seguinte à prisão, às 7h14. No início, falou pouco. Só ouvia sua respiração na linha. Aquele tipo particular de silêncio que pertence a alguém que tem toda uma arquitetura de palavras que quer dizer, mas não consegue encontrar a entrada para nenhuma delas. Finalmente ele disse: "Quanto tempo?" 11 anos, eu disse, mais ou menos. E você não podia me contar. Não, tentei uma vez com os documentos, mas operacionalmente não pude. Outro silêncio. O treinamento, ele disse. 3 semanas. Fui retirada, recrutada para um programa especializado. A história era que eu tinha desistido. Por que você não lutou? Ele parou. Ouvi ele engolir em seco. Você me deixou acreditar que tinha fracassado por 15 anos. Sim. Por quê? Eu pensei sobre essa pergunta. Eu pensei muito sobre isso durante 15 anos, de forma abstrata, como uma hipótese. O que eu diria para ele se eu pudesse explicar? E agora que eu realmente estava sendo questionada, a resposta era mais simples do que qualquer uma das versões que eu tinha ensaiado. Porque o trabalho importava mais do que o que você pensava de mim, eu disse. E porque eu achei que você me conhecia o suficiente para saber que eu não desistiria assim. Eu estava errada sobre isso. Longo silêncio. Me desculpe, Cassidy. Eu não disse que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Algumas coisas são verdadeiras e nem sempre está tudo bem. Fingir o oposto não ajuda. Eu disse isso e conversamos por mais 20 minutos. Sobre o fundo, o processo de recuperação, os advogados dele e o informe federal da agente Holt. Ele fez perguntas cuidadosas e ouviu as respostas. Ele parecia ter decidido parar de fingir certeza, pelo menos por agora, comigo. Foi a conversa mais honesta que tivemos em 15 anos, talvez em toda a minha vida. 3 meses depois, eu estava na minha cozinha às 6h45 de uma terça-feira de manhã, tomando o primeiro café do dia, lendo um relatório que não vou descrever em um tablet seguro que também não vou descrever, e meu celular vibrou com um alerta de notícia. Garrison Pewitt admite culpa por lavagem de dinheiro. Sentença será em março. Deixei o celular virado para baixo no balcão enquanto chovia lá fora. Aquele tipo de chuva constante, cinzenta, sem complicações, que não faz nenhum espetáculo, apenas cai, porque é isso que a chuva faz. Terminei meu café. Então peguei o celular, abri meus contatos e liguei para Marcus Elgin. Ele atendeu no segundo toque, já estava em sua mesa, antes das 7 da manhã em Bethesda. O que fazia sentido. Vi as notícias. Ele disse: 61 páginas, ele disse. Não sabia se ia aguentar.
Aguentou, eu disse. Os bens do seu pai? Recuperados. Silêncio. Depois, bom, foi toda a conversa. Marcos não gosta de falar mais do que o necessário, e admiro isso nele. Desliguei e fiquei na janela da cozinha vendo a chuva. 15 anos é muito tempo para carregar algo em silêncio. Isso deixa marcas que você só percebe quando está em um lugar calmo o suficiente para olhar para elas. Pequenas mudanças arquitetônicas na maneira como você se porta, na forma como aceita o que as pessoas pensam de você, na forma como para de esperar ser compreendida e começa simplesmente a esperar ser útil. Não sei se essas marcas desaparecem. Acho que esse não é realmente o ponto. O ponto é que, quando realmente importou, quando o dinheiro do meu pai e outras 47 famílias, e algo que eu havia construído com muito cuidado ao longo de 11 anos, tudo se encontrou em uma sala. Eu estava no lugar certo, com a informação certa, e fiz o trabalho tão bem que um homem que raramente cumprimenta me parabenizou diante de 200 pessoas. A filha chamada de desistente, que nunca se deu ao trabalho de corrigir a história, porque no fim seria eu quem escreveria o final.